A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, meu bem, graças a Deus. Um grande abraço aos nossos irmãos que vão nos acompanhar. Salve Maria! E nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam esse apostolado com doações e também por aquelas que ainda irão ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e nos ajude a evangelizar. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o aborto. A hora da treta. Nós precisamos falar das mentiras sobre a legalização do aborto. E olha quem acaba de chegar aqui nos estúdios Joseph Ratzinger para participar desse bate-papo conosco, Carol. O queridíssimo Tiba Camargos, da Canção Nova, que está passando férias aqui por Santa Catarina. Seja bem-vindo, Tiba. Obrigado, Carol. Obrigado, Rodrigo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Uma honra participar do programa, viu? Muito feliz, estou de férias, mas cristão não tira férias. Não, né? Missionário não tira férias, muito né? menos. Então a gente está aqui com muita alegria. Que bacana. E ontem nós tivemos a graça, né, Carol, de conhecer o Tiba, a Déia, os meninos lá no Carmelo, aqui de Itajaí. É sim, é até uma emoção para nós que somos católicos, estamos abertos à vida, né? Casamos há pouco tempo, eu e o Rodrigo estamos tentando ter mais filhos, mas é muito lindo ver você e sua família, né? Assim, tão de perto. É realmente, assim, uma inspiração, eu acredito, né? E antes de começarmos a falar um pouquinho sobre a problemática do aborto, né? Fala um pouquinho sobre você, Tiba, para que os nossos ouvintes possam até te conhecer ou te reconhecer melhor, não é mesmo? É verdade. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o apostolado de vocês, sobre os projetos em defesa da vida. Com alegria. Eu sou missionário católico, já há 16 anos na comunidade de Canção Nova, minha esposa também é missionária lá. A gente se conheceu lá na Canção Nova mesmo. Nós temos 6 filhos e 8 anos de casados, né? 3 filhos no céu, foram gestações que não progrediram, e 3 filhos aqui na terra, que é o Bento, com 6 anos, o Matias com 4,5 e o Tomás agora com 6 meses. Que é uma gracinha, né? Que é uma graça, parece com o pai. Tem umas bochechas assim. Né? A bochecha da mãe. A bochecha da mãe. Mas uma assim, graça. a gente está muito feliz, né? Conhecer vocês também, né?
Mas é carequinha igual o pai, né? Carequinha igual o pai. Tá com 6 meses, mas ele tá com cabelo baixinho. Ele tem mais cabelo que o pai, na verdade. Então é isso. E eu sou mineiro, a minha esposa é gaúcha. Lá perto da Argentina, uma cidadezinha chamada Inhacorá. 2.000 habitantes com zona rural, agora você imagina, né? Que delícia deve ser aquela região, né? Ótimo. Eu que imagino. delícia de cultura, lindo, é uma coisa Sim, maravilhosa. sim. Eu vi ali pelas fotos que vocês trouxeram banha, mel, vinho, né? Completo, verdade. Que maravilha, né? Que é a vida no campo, né? Uma vida com muita qualidade. né? Bem Sim, mais saudável, diferente né? dessa loucura, né, Rodrigo? Exatamente. E eu tá tenho vendo. um pouquinho de curiosidade, assim, Tiba, em saber como é a vida na comunidade, sabe? Na Canção Nova, assim, se vocês trabalham, como que funciona, sabe, exatamente, assim, esse carisma, né, da Canção Nova, de vocês. Você falou que é missionário, né? Então, como que funciona esse trabalho de vocês lá? A Canção Nova entra naquela qualificação de novas comunidades, né? A Canção Nova surgiu com um sacerdote chamado Padre Jonas, né? Foi a primeira comunidade de vida do Brasil. E ela tem um carisma de anunciar Jesus pelos meios de comunicação, pelos encontros, né? Então a gente tem hoje a TV, tem uma rede de rádio, a gente tem os encontros, os locais de encontros que a gente faz em Cachoeira Paulista, temos as nossas casas de missão espalhadas também pelo Brasil, fora do Brasil. E o nosso carisma é esse, proporcionar o encontro pessoal com Jesus na força do Espírito Santo, pela graça do poder do Espírito Santo. Então a gente trabalha com a juventude, com os meios de comunicação, com os encontros, com o anúncio de Jesus Cristo, proporcionando através do batismo no Espírito. E aí a gente, lá dentro da Canção Nova, a gente tem vários setores. Lá é um mundo, vocês não podem imaginar. Então tem muitos departamentos, é como uma mini cidade. Tem a rádio, tem a administração, tem a TV, que é muitos outros departamentos internos. A gente tem o jurídico, a agência de publicidade. A gente tem... porque desculpa te cortar, Tiba, mas assim, é que a gente, quando vai para Canção Nova para participar de um encontro, de um evento, não tem noção do que está por trás disso tudo, né? É muita coisa. O que a gente vê na TV ou no encontro é um filetinho, na verdade. Porque o grosso mesmo da tropa está nos bastidores. Então tem muita coisa, muita burocracia, mexer com uma empresa, vamos dizer assim, daquele quem tamanho. trabalha lá são todos vocacionados, são missionários? Não, existem os missionários, né? Que são mais ou menos 1.500 por aí, e tem os funcionários também, para ocupar os espaços que os missionários também não dão conta. Né? Às vezes um trabalho mais técnico, talvez uma engenharia mais qualificada e tudo, precisa de um profissional mesmo, né? Num atendimento, às vezes e tal. E lá, nossa, é loucura aquela questão de horários, a gente não tem assim, todo mundo trabalha, tá, horário assim. Vai depender de cada trabalho que a gente faz. Eu trabalho na TV com dramaturgia, sou diretor de dramaturgia. Então, dirigir ator, dirigir os filmes que a gente faz. E a Déia é atriz por profissão mesmo. Ela é formada em artes cênicas. Que bacana. E atualmente ela está trabalhando comigo lá, como roteirista e tudo, também ajudar na formação dos atores. E é uma loucura a cada dia, uma gravação de um episódio diferente. Hoje a gente está produzindo A Vida dos Santos, já fizemos São Nicolau, São Dom Bosco, São Bento, Olha que legal. e assim vai. Mas aí tudo isso que vocês fazem é na Canção Nova, e o teu apostolado pessoal enquanto Tiba e Déia no YouTube, por exemplo, isso está entrelaçado de alguma forma com a Canção Nova ou é uma coisa mais de vocês? Assim? Entrelaçado porque nós somos Canção Nova, mas sim. É um projeto foi da nossa família mesmo, a gente decidiu, nem foi iniciativa assim, nossa e tal, foi uma amiga nossa, irmã de comunidade, insistiu tanto, falou, gente, vocês precisam de um canal, faça um canal. Aí a gente deixou o tempo passar e tudo. Um dia a Déia falou assim, tipo, vamos fazer esse canal que a Déia está falando? Eu falei, Déia, mas que hora a gente vai fazer isso? Que loucura que é a nossa vida. Aí a gente resolveu fazer. A gente grava à noite, então. Os meninos dormem, 10 horas a gente está começando a gravar, organizar as coisas. E a gente começou gravando assim, no nosso jeito, ali em casa mesmo. Tanto é que o canal chama Lá em Casa. Sem muita pretensão também, mas para nossa surpresa, assim, foi tão bom o feedback e o fruto que a gente falou, é melhor a gente levar isso mais a sério, vamos fazer a coisa direito. E a gente começou a fazer disso uma missão, né, uma pastoral.
Então tem dado certo. E tem também a nossa missão como defensores da vida. Exato. Hoje eu sou organizador de um movimento chamado Juntos pela Vida, que tem ali líderes para a vida do Brasil todo. E a gente tem, aqui em Itajaí nós temos um grupo bastante expressivo também. Tiveram com a gente lá no nosso simpósio. Sim, acredito. Tiveram com a gente, conheci também. E a gente tem fortalecido essa ideia da defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. É verdade. A gente tem percebido que o Tiba tem sido até um ícone dentro desse movimento, uma pessoa que tem se destacado bastante pela defesa da vida e se tornou uma referência, né? Tiba Camargos, uma referência em relação a essa questão do aborto, né? Essa questão da defesa da vida, e por isso que nós resolvemos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, né, Tiba? Não é um assunto assim gostoso, né? Não, assim, tipo assim, vamos falar sobre... que legal, vamos falar sobre isso, né? Que maravilha. Sacramento, matrimônio, isso é gostoso demais. A gente vai falar como que é bom, como é belo. A questão do aborto, eu não entrei nesse tema, que é bom a gente falar, que a gente está entre amigos e tal, algo do coração. Eu não entrei nessa luta porque eu achei um tema, eu gosto, eu sou propenso a isso, não. Mas eu entrei pela necessidade, única e exclusivamente. Porque eu percebi a gravidade era tão grande e assim, pouca gente debruçada sobre o assunto. Eu falei, meu Deus do céu, eu me senti na obrigação de consciência, uma obrigação moral de tentar fazer alguma coisa. É só uma observação. Sim. É interessante essa observação, porque, de modo geral, o nosso apostolado ele também nasce dessas necessidades, sabe? São necessidades locais e depois elas vão se espalhando aí Brasil afora. Mas nós, diferentemente de vocês que moram numa comunidade com uma Canção Nova, né? Então a gente acorda de manhã, sai para trabalhar, pega trânsito e tal, e aluno estressado e direção estressada, aquela coisa toda. A Carol fica em casa e cuida da casa, cuida do João Miguel e limpa tudo e prepara o almoço, aquela coisa toda. Aquela loucura. Né? E a gente chega aqui, eu tenho aula à noite também, né? Então não é toda noite que eu tenho livre. Para daí você pegar um tempo para escrever um texto, para você escrever um roteiro, para você gravar um podcast, para você conseguir uma agenda com algumas pessoas para poderem vir aqui participar com a gente, para depois gravar os vídeos, que também começou dessa mesma forma, das pessoas dizendo, não, mas vocês têm que levar isso também para o YouTube, porque tem bastante audiência no podcast, mas mais gente vai ver vocês lá no YouTube, essa palavra tem que chegar, tem que alcançar, e a gente tem outros projetos dentro da Associação Cultural Cooperadores da Verdade, que com palestras, né? A gente vai promover para esse ano palestras sobre ideologia de gênero, né? Sobre as questões da escola sem partido, enfim, o feminismo, o marxismo cultural. Então, tudo isso são questões que urgem na nossa sociedade e que a gente percebe que pouca gente está fazendo alguma coisa nesse sentido. E às vezes a gente está até pecando por omissão, né? Sim, verdade. Por não fazer, né? É bem como o Tiba falou, assim, nós sentimos a necessidade, né? E nós sabemos, né, Raiman, que por nós não faríamos, né? Como o Raiman falou, a nossa vida é corrida, os recursos são poucos, né? São escassos, assim, são improvisados aqui em casa. Por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas por Cristo, né? Por amor a Deus, amor à palavra dele, que nós seguimos em frente, né? Fazendo e doando aquilo que a gente pode, aquilo que a gente quer, com muito amor, muito carinho. Então, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente ali sobre aquela edição de novembro de 2014 da revista Trip para a Mulher, ali sobre aquela campanha ridícula. Aí a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Sim, porque infelizmente parece que alguns meios de comunicação eles rezam mais pela cartilha das grandes empreiteiras do aborto do que nas máximas do decálogo, não é mesmo? A Trip para a Mulher, a revista TPM, lançou uma campanha humilhante na internet, a fim de despertar um famigerado debate a respeito da legalização do aborto, com a hashtag Precisamos falar sobre aborto. A publicação incentivou os seus leitores a postarem supostos números e pesquisas sobre o tema nas redes sociais, além de fotos com o cartaz do movimento. A ideia, como era de se esperar, somaram-se vozes de alguns artistas já nacionalmente conhecidos por suas posições, no mínimo, controversas, né? E seus valores também controversos. Isso é um sinal, né, de decadência de uma sociedade, dizia o filósofo Mário Ferreira dos Santos,
é quando em assuntos importantes assim, a população passa a dar mais ouvidos aos artistas, aos atletas, do que realmente a fonte de conteúdo, a fonte primária das informações, né? É interessante como o Olavo de Carvalho mesmo, que cita várias vezes, fala, eu não entendo como as pessoas dão tanta importância à opinião de atores, se a especialidade deles é fingir que são algo, na verdade, alguma coisa que eles não são. Eles não são. Então, eles são mestres em, vamos dizer assim, entre aspas, em mentir, né? Eu estou falando mentir na arte da interpretação, certo. Vamos dizer assim. Sim. Eles são mestres nisso, de dizer e ser aquilo que eles não são. Como que tem tanto peso? Né? De simular. É verdade. Né? A gente não consegue entender como que as pessoas elas se deixam influenciar por esses artistas ou atletas, né? Que, enfim, por que a opinião deles tem tanto valor, tem tanto peso na vida do cidadão comum, né? Exatamente. No Brasil. E aqui a gente percebe que a revista ela trouxe números falsos, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente vê na questão do aborto, né? Eles são mestres nisso, viu, Rodrigo? Porque eles produzem, né, números que não existem. Exatamente. Né? Eles são ótimos em forjar pesquisas, apontar fontes mentirosas. Isso eles são bons. E com que objetivo, Tiba? Porque assim, Rodrigo, cada pesquisa que é feita no Brasil sobre aborto, a opinião das pessoas, cada pesquisa que é feita tem mostrado que o cidadão brasileiro tem se colocado cada vez mais contra o aborto, contra a implantação do aborto, a sua legalização. Então, eles sabem que o cidadão comum no Brasil, ele não desce goela abaixo essa questão do aborto. Certo. Então, para fazer a coisa mais palatável, né, eles precisam mentir. Eles se especializaram nisso. Então eles começam a jogar alguns números falaciosos. Quem está nos ouvindo também aqui deve recordar das falas das feministas, dos comunistas a respeito do aborto. São 1.200.000 mulheres que abortam todos os anos e propagavam esse número aos quatro ventos. E aí eles não percebiam que se você fizer uma conta simples, você vai perceber que esse número de 1.200.000 não fecha nem para as mulheres em idade fértil no Brasil. Exato, né? Eles usam números que às vezes até ferem a nossa inteligência. Chama a gente de idiota, burro assim, na nossa cara. Exatamente, porque usa número que é maior do que a própria população. Então, uma falta de proporção assustadora. Mas que mesmo assim impressiona, né? Impressiona. As pessoas que não se atentam. Exato, aquelas cifras elas brilham, né? A pessoa vê aqueles números ali e eles querem tornar isso uma questão de saúde pública. Sabe uma outra coisa que eles fazem? A questão dos números é uma, mas eles pegam, por exemplo, a questão do estupro, que é uma comoção social muito grande, e é uma situação muito comovente. É uma mulher que é violentada, estuprada, e o número de mulheres que engravidam nesse processo e que buscam aborto é 0,01%. Então eles pegam esse número e jogam para causar comoção popular e empurrar o resto os outros 99,9% de aborto na sombra, no vácuo desse 0,01%, porque tem a comoção. Né? Nós não somos insensíveis a essa situação da mulher, que é uma situação grave. A igreja lida com essa situação também e é a única instituição que dá suporte digno para essas mulheres que sofrem esse abuso. Né? Mas eles jogam, causa o reboliço, a emoção, para emplacar a causa. E não tocam na realidade do problema, que é a promiscuidade. Exato. Né? Então, é tudo jogo. Eles têm que fazer o aborto acontecer, porque eles também são patrocinados pelas grandes fundações internacionais, Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, aquela que nós já sabemos que patrocina essa cultura de morte no mundo. Né? Eles precisam dar satisfação. Eles recebem milhares, milhões de reais por ano, estas ONGs feministas. É muito dinheiro envolvido, eu acredito, né? Tipo, porque é um negócio, é um mercado negro mesmo, assim, um negócio muito feio. E acima ainda da questão do dinheiro, eu acho que está a questão do poder, né? Porque a gente vê os grandes impérios na história da humanidade, independente da quantidade de dinheiro,
o poder, quem tem poder de decidir sobre a vida e a morte é quem manda, né? Se o imperador romano ele podia estender a mão com o polegar e colocar o polegar para cima ou para baixo para dizer se aquele gladiador ia viver ou não, era uma prova de que ele era um homem poderoso, né? E essas grandes organizações, elas querem deter o poder e brincar de Deus, de dizer quem é que tem direito de nascer, quem vai morrer, nós é que vamos determinar. Né? Fruto da soberba do homem. Né? Exatamente. E assim, essa questão dos números, né? Das situações de estupro, de ser tão pequenos, tão insignificantes, o número de mulheres estupradas que vêm a engravidar, né? E vêm a depois requerer o aborto porque foi estuprada, mas mesmo se o número fosse um número grande, vamos imaginar aqui, né, que acontecesse muitos casos de estupros e que as mulheres estão pedindo o aborto. Mas e a criança? Né? Exatamente. Qual é a culpa que a criança tem, né, da mulher ter sofrido essa agressão? Como o Tiba falou, nós nos comovemos com isso, né, dessa violência, do estupro que a mulher sofreu, mas essa criança, ela vai pagar agora com a própria vida? Ela vai morrer e vai cicatrizar aquela ferida na mulher? Não vai. Mas geralmente, esses abortistas, eles não pensam na criança. E eles desviam o assunto da criança. E quando você joga na mesa de debate a questão do bebê, eles não querem debater isso e tentam desqualificar a dignidade do embrião humano, do feto, do bebê. Como se não valesse, né? Uma coisa, ainda não tá pronto, né? Ainda não tá... É bem complicado. Não, pra você ter uma ideia, eles chamam de aglomerado de células. Isso aí. Terrível. Terrível, gente. Isso é um absurdo. É uma coisificação do ser humano. Não está completamente formado. Então não está completamente formado. Então você é a favor do infanticídio de uma criança até 5 anos de idade? Porque o cérebro da criança está sendo formado. Exatamente, é isso mesmo. Né? Então a gente tem essa consciência de que já é um ser humano a partir da fecundação. Já da concepção. Né? Da concepção. Né? Já é um ser humano. E agora eles não querem enxergar dessa forma. Né? Então é como se fosse, como o Tiba falou, uma coisa, né? Meu corpo, minhas regras, né? Como se fizesse parte do corpo da mulher e ela pudesse descartar aquele pedaço, aquela coisa, aquele algo insignificante, né? Quando que na realidade é um ser humano e é um filho de Deus. Exatamente. Né? Na pior das hipóteses, Rodrigo, vamos supor, não tem realmente um consenso científico mundial a respeito do início da vida humana, né? É claro que o cientista honesto ele consegue perceber isso, né? Os grandes cientistas já chegaram a essa conclusão. Nos livros de medicina que os médicos estudam nas faculdades de medicina apontam o início da vida a partir da concepção e da fecundação. Mas vamos supor que a gente levasse em consideração essa falta de consenso mundial científico a respeito do início da vida humana. Tudo bem, mas a gente não sabe quando inicia a vida, por isso vamos legalizar o aborto. Quem se sentiria moralmente autorizado a disparar contra uma árvore, contra uma moita escura, tendo 50% de chance de ter uma criança indefesa e inocente ali atrás? Então, na dúvida, a cautela... É o benefício da dúvida, né? É o benefício da dúvida. Exato. Então, se está em dúvida, não faça. Não faça. Exatamente. Né? Então, o aborto significa retalhar uma vida indefesa, né? E, embora, como o Tiba estava falando, os estudos de embriologia já não manifestem qualquer dúvida sobre a humanidade do feto, seríamos, do mesmo modo, obrigados a optar pela via da prudência. Exatamente. Né? A preservação da vida, pois existiria a possibilidade de se tratar de um ser humano. Então, outra coisa que chama a atenção é estar se abrindo um diálogo para algo que é proibido, ou seja, que é crime, né? Eles tentam já colocar, assim, como a revista a gente colocou ali aquele artigo, já em 2014, já querendo trazer a legalizar, vamos legalizar, mas isso é crime, né? Isso já espanta por esse lado, né? O Olavo de Carvalho, também citando mais uma vez, né, nosso professor, ele está certo quando ele diz, abre aspas, à luz da razão, nenhum ser humano pode arrogar-se o direito de cometer livremente um ato que ele próprio não sabe dizer com segurança se é ou não um homicídio. Fecha aspas.
A lei moral exige isso, né? Os defensores do aborto, por outro lado, eles não só se recusam a admitir um debate franco, né, o que nós havíamos falado, a respeito do início da vida, mas também não se sabe com que autoridade assumem a responsabilidade de escolher quem merece ou não viver. Isso. Mas em relação a uma coisa que eu tenho curiosidade, em relação à questão das pastorais, dos movimentos que as paróquias têm, né? A gente percebe que hoje em dia há pastoral para tudo, né, Tiba? Inclusive, eu já vi pastoral da AIDS distribuindo preservativo. Aí, então. Né? Então, existe até algumas controvérsias quando essas pastorais não são bem orientadas de acordo com a fé da igreja. Tem né? até pastoral da diversidade, Pois Raimundo. é, pastoral da diversidade, tem aquelas católicas pelo direito de decidir, que de católicas não tem nada, né? Mas existe já alguma coisa nesse sentido de pastorais que vão orientar essas mulheres que estão pensando na possibilidade de fazer um aborto? Olha, infelizmente, nós não temos no Brasil, isso é uma realidade, uma pastoral da vida. Nós temos ali, junto à CNBB, ali, a vida e família, mas praticamente o que funciona mesmo é a família, né? O pastoral da família, mas pastoral da vida não. É muito lento. O que acontece são iniciativas, né, de pessoas, grupos, movimentos. Então, se existem ali iniciativas como a Casa Frei Galvão, da Doris Hipólito, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Só ela, com o trabalho que ela faz, já salvou mais de 3.000 crianças do aborto. Né? A gente tem a Associação Guadalupe, em São José dos Campos, da Maria Ângela Consoli. Nós temos a Simone, em BH, fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos o Padre Silvio Roberto, aqui em Curitiba, fazendo um trabalho maravilhoso. Em Anápolis, Goiás, nós temos o Padre Lodi, que faz um trabalho espetacular. E a Zezé Luz, no Rio de Janeiro, uma grande líder pró-vida. E a gente tem no Brasil todas essas iniciativas. Mas não uma pastoral, não existe assim ainda uma pastoral que cuide disso, sabe? Que pudesse dar assistência a essas mulheres. De forma organizada de também, maneira né? oficial, organizada, como uma pastoral. Né? Meu sonho é ver isso ainda acontecer no Brasil, porque a necessidade é muito grande. Né? Nós temos o projeto Raquel, por exemplo, que é da igreja, foi importado dos Estados Unidos. É um projeto que cuida das mulheres que abortaram, porque o trauma emocional numa mulher que abortou é uma coisa terrível. As consequências físicas também. O número de câncer que é desenvolvido na mulher é uma coisa assustadora, principalmente o câncer de útero, o câncer de mama, porque os hormônios na gravidez viram uma loucura. E no aborto espontâneo, né, quando o aborto acontece naturalmente, os hormônios se organizam. No aborto artificial, no aborto forçado, que é uma agressão, né? Que é uma agressão, que é uma morte. Aqueles hormônios não sabem o que fazem, aí acontece os cânceres nas mulheres. Né? A mulher que aborta ela é 7 vezes mais propensa ao suicídio do que a mulher que leva a gestação até o fim. Eu acredito. Mas é uma pena, né, Tiba, porque assim, a gente vê, é unânime, né? Depois de que a mulher comete esse crime, faz um aborto, ela percebe essas coisas. Não resolve o problema, né? Ter feito o aborto não vai resolver o caso de financeiro, ou seja lá qual motivo seja, né? Além de não resolver, ela carrega um peso pro resto da vida. Exato, era isso que eu ia falar. Porque a gente vê que a mulher só percebe isso depois de ter feito. E isso é uma pena, né? Isso que realmente, como você falou, queríamos, nós poder fazer mais, né, por isso. E as feministas falam assim, mas vocês não pensam na liberdade da mulher, a mulher tem que ser livre, você tem que pensar na mulher. Não, peraí. Primeiro a gente tem que pensar na mulher mais inocente e indefesa. Qual? Aquela que está no ventre materno. É nessa mulher que também eu estou pensando. Então essa feminista que em nome das mulheres querem legalizar o aborto, ela está, na verdade, condenando à morte aquela mulher inocente e indefesa que está no ventre materno. Né? Um contrassenso, né? Não, completamente. Isso é uma loucura, gente. É uma loucura. É um ambiente, assim, negro, macabro, de morte, satânico. Não tem outra palavra. Satânico resume bem. Justamente porque, assim, a nossa sociedade, há muito tempo, ela deixou de ser católica, né? Se nós vínhamos de uma Idade Média em que nós tínhamos uma Europa
100% católica e que depois, com as grandes navegações, foram conquistar a América, e nós tínhamos aqui um Brasil, terra de Santa Cruz, um país católico. Hoje em dia a gente se engana muito, né, de achar que todas aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja, sentadinhas no banco, são católicas, que tem pensamentos muito fora da doutrina católica. Então a gente percebe que as pessoas, a gente falou aqui caso de aborto, de estupro, né, que leva ao aborto e tal, mas tem se usado o aborto como uma forma de evitar ter filhos. Simples assim, né? Já não basta que tem pílula anticoncepcional, que tem camisinha, que tem pílula do dia seguinte, que tem o DIU, que tem isso, que tem... Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente sabe que a igreja é contra isso, mas que a sociedade já aderiu a isso de uma forma geral, né? E não bastasse tudo isso, engravidou, aí eu vou lá e tiro. Como se fosse uma coisa assim muito simples. Eu simplesmente não quero. É como o time estava falando das feministas, o direito da mulher. Né? Direito da mulher do quê? Vamos falar bem escrachadamente aqui, de transar com todo mundo e depois se engravidar, tira o bebê e joga fora? Né? É esse tipo de direito que elas estão lutando? É isso que elas estão defendendo? Exatamente. E aí, na Europa hoje, o aborto já virou um processo contraceptivo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Como se fosse um método contraceptivo. Como a pílula do dia seguinte, que é distribuído hoje em qualquer lugar, em qualquer farmácia, que é abortivo. Né? Ela age pós-fecundação, no processo de nidação, na fixação do embrião humano na parede intrauterina. Ou seja, é um processo abortivo, assim como o processo da pílula anticoncepcional também. Que pode ser abortiva, sim, porque tem agentes que causa impedem a nidação, ocultos, né? Abortos ocultos. E as pessoas não estão nem aí, entendeu? Não estão percebendo a gravidade do que é isso. Porque é uma sociedade hedonista, né? Que só se preocupa com o seu próprio prazer, Exato. As suas próprias satisfações e não pensa no outro, né? Para início de conversa, esses tipos de relacionamento que existem fora do matrimônio, eles já são relacionamentos hedonistas. Eles já são relacionamentos em que você usa a outra pessoa para o seu próprio prazer. E aí, se engravidar, não vou pensar que é uma outra pessoa que está dentro de mim sendo gerada. É uma coisa que eu descarto, jogo fora e continuo a minha vida, né? Mas como o Tiba falou, as consequências são tão graves, tão grandes, né, que às vezes, né, Deus de um mal, ele tira um bem maior. Que quem sabe até vai levar essas pessoas a depois colocarem a mão na consciência, depois procurarem se reconciliar com Deus e com a igreja, né? Olha, eu tenho muito contato com instituições que ajudam essas mulheres, que fazem abordagem dessas mulheres que querem abortar. 95% das mulheres que buscam aborto, quando ela é abordada e é oferecida ajuda, alguém que chega para ela e fala assim, não faça isso, eu estou com você, elas desistem. Porque não é da natureza da mulher matar o seu filho. Vai completamente contra a alma feminina. É contra a lei natural, né? A lei natural, tudo, contra o ser da mulher. Entendeu? Porque o corpo da mulher, que a gente sabe pela teologia do corpo, que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. O corpo da mulher diz maternidade. Por que a mulher tem os seios? Para a amamentação da sua cria. Porque o quadril da mulher é mais largo, para facilitar o parto. Tudo no corpo da mulher diz maternidade, diz vida. Então, quando a mulher é abordada e dizem para ela, não faça isso, eu estou com você, o que você precisa para que você não faça isso? Geralmente elas não abortam, entendeu? E as mulheres que abortam, quando caem na real e percebem o que elas fizeram, geralmente elas se engajam no movimento pró-vida e falam assim, eu tenho que fazer com que outras pessoas não caiam na enganação que eu caí. Entendeu? E elas se arrependem profundamente. Inclusive quando a gente fala da ideologia de gênero, né, Tiba, que as pessoas querem colocar agora na nossa cabeça de que você nasce sem um sexo definido e que você um dia vai escolher qual é o sexo que você quer, né? Que isso é tudo construção da sociedade e tal, e que os pais não deveriam mais interferir nisso. Mas se você pega um menino e uma menina de 2, 3 aninhos, se você dá uma boneca para cada um, né? O menino já pega, você tem 3 filhos, né? Então você sabe, o menino já pega a boneca pela perna, já sai arrastando pela casa, já bate com a cabeça da boneca na parede. Agora, se você dá uma boneca para a menina, ela já coloca aqui no braço, né? Já faz um carinho na boneca, nanando, né? Assim, acalentando. E, ela tá com fome,
tem que dar de mamar. Então, esse instinto materno, ele já vem desde a concepção dessa criança, dessa menina, né, que vai se tornar uma mulher. Então, como que uma mãe, ela pode se tornar uma assassina, né? Tirar a vida do seu próprio filho. Violência contra a criança, violência contra a mulher, né? Então, assim, para os nossos irmãos, né, que estão nos ouvindo, nossos ouvintes, para ficarem atentos, os dados sobre o aborto, eles, de acordo até com o próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, eles podem ser acessados, por qualquer indivíduo, né, pela internet. Então, assim, o número de mortes anuais por aborto ilegal no Brasil não chega a 50. Tá? Naquele artigo que nós comentamos no início do nosso quadro, né, da Hora da Treta, a respeito da revista TPM, dizia que a cada 2 dias uma mulher morre em decorrência do aborto. Isso é mentira, né? Como a gente até já tinha comentado. Então, qualquer pessoa pode acessar, né, o site do SUS e até ter acesso a esses números, né? Para ver esses números. Em 2012, foram registrados 69 mortes, né, de mulheres por aborto. E 13 foram espontâneos. Tá? Então, né, para o pessoal ficar atento mesmo, ficar ligado a isso, né? Antes da gente começar a gravação aqui, nós estamos falando em off, o Tiba comentou com a gente a respeito daquela instituição, a Planned Parenthood, né? Planned Parenthood, que é a multinacional do aborto. Eu queria que o Tiba falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes que talvez não conheçam, né? Assim, quais são realmente os objetivos dessa instituição? O que tem por trás disso tudo, dessa indústria do aborto, né? Essa instituição, ela é americana, e antes da legalização do aborto nos Estados Unidos, ela era uma instituição que promovia o direito das mulheres. Não, nós estamos querendo, é o direito das mulheres. Quando o aborto se tornou uma lei, proporcionando o aborto livre, elas se transformaram da noite para o dia na maior rede de clínicas de aborto do mundo, né? Estava claro, então, a intenção deles. E eles faturam milhões de dólares com isso, com o aborto, com a morte. E essa instituição, ela foi, há pouco tempo atrás, flagrada, né, por câmeras escondidas. Os conservadores americanos pegaram essa matéria, fizeram essa matéria. Eles negociaram os órgãos dos fetos abortados com a empresa. Então ficou claro, evidente, de que elas estavam fazendo um mercado negro de órgãos de fetos de bebês, né? Como também tem dos embriões, né? Exato, como tem dos embriões. Eles estavam fazendo, e eles planejavam e tentavam empurrar o aborto das mulheres quanto mais tardio, melhor, porque eles queriam pegar ainda os órgãos maiores. 8 meses, absurdo, 9 meses, né, de gestação. Isso acontecia, né? E acontece ainda. Então caiu na mídia americana, e que é diferente da mídia brasileira. Aqui cai uma bomba, ninguém está nem aí, a grande mídia é toda corrompida, socialista. Nos Estados Unidos não, ali as pessoas se chocam mesmo, né? E cortaram o financiamento da empresa, e agora com o Trump cortaram mesmo, porque o Trump cortou todo o financiamento abortista, tirou a obrigatoriedade das organizações e instituições religiosas de pagar planos de saúde. A gente percebe por que o Trump incomoda tanto, né? Exatamente. Incomoda a mídia. Ele colocou 5 líderes pró-vida no alto escalão do governo dele assim que ele assumiu. Então ele tem dado uma dor de cabeça para os abortistas nos Estados Unidos, que é uma coisa linda de se ver. E como o Bolsonaro já está dando uma dor de cabeça terrível para a mídia brasileira antes de ser eleito, né? Eles já querem fazer alguma coisa para impedir o homem de chegar lá, né? Vai contra o establishment. Exatamente, né? E assim, a gente percebe que nós falávamos no começo dos artistas que fazem campanha pró-aborto, que influenciam as pessoas. Eles fazem parte, né, dessa máfia toda comunista, né, socialista, de ideias realmente revolucionárias, que também apoiam o Lula, que apoiam toda essa turma que é abortista, e o povo, às vezes, inocentemente, vê como uma espécie de ídolo, né? Mas se a atriz fulana de tal tá falando que não tem problema nenhum em abortar, que o aborto é um direito da mulher, então ela tá certa. Se a Globo tá falando... então deve ser verdade, mas, né? Gente, fake news, né? Mas tem caído a máscara, principalmente da Globo, tá? Porque é o seguinte, o que aconteceu de um tempo para cá? Antigamente, a Globo, o maior veículo de comunicação do Brasil, ela elegia e derrubava o presidente da República. Era a única que tinha o poder, porque o microfone ficava no palco deles.
Com o advento da internet, com o avanço da internet, das mídias sociais, com os canais e tudo, o microfone agora não fica só no palco, tá no meio do povo. Então isso que a gente está fazendo, que vocês fazem... Tá aqui, tá no Cooperadores da Verdade, entendeu? tá no canal do Tiba da Deia, exatamente, tá espalhado pelo Brasil todo. E então né? eles perderam essa hegemonia deles, corrupta, moralmente falando, e eles estão percebendo que o povo está reagindo, porque no Brasil, a maioria das famílias ainda são conservadoras. Entendeu? Então tem caído a máscara deles. Eles promoveram aí uma apologia, lembra que fizeram aquela marmota lá, fizeram um site, a lista 247, Brasil 247, tal. Defendendo aquela exposição daquele homem nu no museu, aquele vucu-vucu que deu. Quando aqueles artistas da Globo foram lá, fizeram aquele vídeo bonito, colocando mão no rosto, dizendo assim, estão querendo nos oprimir, tirar nossa liberdade. O que aconteceu? Censura, né? Volta da censura. Eles ainda achavam que estava lá na década de 90. E aí que eles caíram do cavalo, porque eles receberam uma enxurrada de dislike, de crítica, que eles não esperavam. E foi aquele tapa na cara. Para mim, aquilo ali foi a clara evidência de que eles não estão com aquela bola toda mais. E agora, quando eles falam e promovem um contravalor, as pessoas já estão com os dois pés atrás. Então, quando vem da Globo, a gente já sabe, entendeu? O povo já sabe, tranqueira pode ser, provavelmente é. Entendeu? Então, nesse sentido, é claro que tem muita gente muito simples, e eles influenciam mesmo. Mas as pessoas estão caindo na real, Rodrigo. Sabe? Isso é ótimo. Pelo advento da internet, das mídias, das iniciativas, como nós, pessoas simples como nós, que tem falado a verdade. E insistido, né, por isso. Eu acho que as pessoas têm que se posicionar melhor, sabe? Porque se as pessoas simples desse país, o trabalhador, né, honesto, que é conservador por natureza, ele tem que colocar isso, ele tem que dizer, não, eu não engulo mais a Globo, exatamente, eu não engulo mais essas novelas, esse esgoto todo, eu acredito na vida, né? Independente até mesmo de religião, né, Tiba? Porque o Brasil ele tem que unir as forças entre a bancada evangélica no Congresso, que tem muita gente boa também, né? Para a gente realmente conseguir estar a favor da vida o tempo todo, né? Lutar por essas causas. E o povo simples, o povo honesto, o povo que já está cansado desses comunistas, que está cansado dessa roubalheira, dessa corrupção nesse país e de tudo mais, tem que se posicionar realmente, dizer assim, não, é isso que eu acredito, eu sou a favor da vida e não vou engolir mais esse tipo de falácia, né? É que a gente é uma massa omissa e meio que beira a covardia, sabe? Assim, se nós soubéssemos a força que nós temos, a gente se posicionaria mais. É o que você falou. É que nem o cavalo. O cavalo, se ele soubesse a força que tem, não deixava ninguém montar nele. Exato, exato. A gente fala muitas vezes aqui no programa sobre a questão da família e sobre a questão das famílias numerosas, né? E o Tiba falou, né, tiveram 6 filhos, né, que 3 estão no céu. A Carol até falou alguma coisa aqui no começo também sobre o nosso casamento, é muito recente, né? A Carol, ela teve o João Miguel de um outro relacionamento antes de conhecer a fé católica, né? Eu também tive um filho num outro relacionamento também antes de conhecer a fé católica. Então a gente tem 2 meninos, né? Mas desde que nós casamos, nós estamos abertos à vida, né? E a gente está esperando que venham. Eu até mostrei para o Tiba a nossa casa, os projetos dos quartos, o quarto das meninas, o quarto dos meninos, porque a gente espera realmente encher esse apartamento aqui de crianças, né? E a Carol tem estudado também sobre o método Billings, né? Para quando for necessário fazer um espaçamento entre um filho e outro, por motivo justo, exatamente, né? Por motivo justo. E grave. Grave, exatamente, né? Então, fora isso, a gente tem que estar o tempo todo aberto à vida. Isso é ser pró-vida, isso é ser católico. Sabe por que acontece? Você tocou num assunto aí. Deixa eu falar aqui. Fala, Tiba, fala. Tem gente que se diz católico, que tem usado até o método Billings como se fosse uma camisinha católica. Não faz sentido, né? Porque não está no físico, mas é na mente, no coração. Já é uma predisposição antinatalista, que enxerga o filho como se fosse cifrões, sabe?
isso tem deixado muito católico, assim, com pose, sabe, de católico, mas que, na verdade, vive uma mentalidade secular. Sim, e até mesmo, tipo, eu diria, vivendo em pecado grave, né? Então, Sim, e o que você prometeu lá na igreja, no dia do casamento? A vida que aberta, o Senhor quantos aceitar filhos o todos Senhor os filhos, mandar. Né? Então, as pessoas têm uma mentalidade até anticatólica, né? Porque quando se fala de aborto, quando se fala dessa coisa toda, parece que a igreja é o grande órgão repressor, que não respeita as mulheres, que não respeita o direito dela, que ela tem de abortar, enfim. Né? Agora, no Natal, a gente viu aquela louca lá que subiu no presépio lá em Roma, né? Lá no Vaticano. Praticamente nua, né? Escrito ali nas costas dela que Deus é mulher, né? E foi lá e tirou o menino Jesus do presépio, né? E tal, aquela coisa com os seios de fora. Um vexame terrível, como se dissesse assim... eu não tenho direito de abortar porque é a igreja que está fazendo a cabeça das pessoas. Tem aquela frase que elas costumam usar, né? Tire o seu rosário dos meus ovários. É um absurdo, né, gente? A que ponto que chegou isso tudo, nessa loucura, né? É nojento, é uma coisa assim que, né, é um tema que a gente, eu pelo menos falo como mulher, eu tô aqui falando, mas é uma coisa que vai dando uma coisa, né? Dando um negócio, Tiba, não sei, me dá uma coisa no coração, assim, sabe? Porque é um assunto realmente muito, muito grave. Muito triste. A gente vê essas feministas com o seio de fora, escrevendo nas barrigas e gritando em praça pública. Mas uma coisa, Raimon, elas são apenas os idiotas úteis na frente. Tá? O que está por trás delas, na verdade, é gente que sabe o que quer. Sabe? E a história é muito mais profunda. Claro, não vai dar tempo da gente mergulhar nisso aqui, porque o programa é limitado. Eu nem sei se eu podia estar também falando tudo que eu estou falando. Não, mas eu falei lá no começo. Fala à vontade. Fica à vontade. Pode falar. Assim, pode falar. A gente faz um programa diferente, especial, sobre o aborto, né? Aproveitar a presença do Tiba aqui. Então, eu vou tentar resumir rapidamente, de forma bem simples, um pouquinho o que está por trás dessas loucas que a gente vê aí, subindo em presépio, arrancando a roupa. Uma também, elas não fazem isso com os muçulmanos, reparou? Exato. Não são bobas, né? Não são bobas nem nada, né? Será por quê, né? Mas o que acontece? Tudo isso surge de uma necessidade, entre aspas, de algumas instituições, né, poderosas, como a Fundação Rockefeller, que começa bem, no início ali, com John Rockefeller I, que era cristão batista, um americano, da década, se não me engano, década de 40 tal. E ele cria uma ONG para tentar ajudar as pessoas. E aí John Rockefeller II, John Rockefeller III, seu filho deturpa tudo e percebe que a única forma de manter a hegemonia deles e dos americanos seria controlando o número de população do mundo e buscando a paz mundial, um governo único e controlando o nascimento de países emergentes. Eu estou passando por cima de muita informação aqui para dar a coisa já mastigada para vocês. Dentro disso tudo entra até racismo. Tem. Né? Porque vamos controlar a população latino-americana, porque eles são inferiores. Exatamente. Dentro dos Estados Unidos existem ONGs que são pró-aborto, que fazem questão de que as mulheres negras abortem. 90% das crianças abortadas nos Estados Unidos são negras. Exatamente. Por quê? Porque quer controlar a população negra. Isso aí vai entrar num nazismo, né, Tiba? Uma eugenia. Elizabeth Sanger, né, fundadora da IPPF, essa parentuda aqui que a gente falou, ela é a fundadora. A Elizabeth Sanger falava mais filhos dos saudáveis, menos dos incapazes. Ela era racista mesmo, e declarada. Entendeu? É a fundadora dessa ONG aí. Então, aí o que aconteceu? Para tentar controlar a população, eles começaram a espalhar os métodos contraceptivos e o aborto. Então, o que a gente está vendo aqui, hoje, a mulher que pula lá com os peitos de fora, aquela mulher, na verdade, ela está sendo um instrumento, um idiota útil na mão destas megas fundações que tem planos muito maiores do que essa histeria aí. Ridícula, já lá desde a década de 60, exatamente, né? 50, 60, já está preparando já isso que a gente vê hoje. É isso. Surgiu agora. É verdade. E graças a Deus, né? Tipo, a gente vê mesmo assim muitos jovens, né, resgatando esses valores cristãos, católicos e pró-vida, né, abertos à vida. E a gente vê, graças a Deus, né, que mais e mais famílias e pessoas estão se abrindo para essa mentalidade, né?
É verdade, tem surgido sim. Por um lado, se tem os maus que são barulhentos. Exato. São poucos, barulhentos e ricos, tá? Eles têm dinheiro, são minoria e são barulhentos, são ousados. Nós somos a maioria, pobre. Bota pobre nisso, né? E muitas vezes omissos, beirando a covardia. A gente precisa entender que nós somos luz no mundo. Jesus diz isso para nós. Lucas, seja luz no mundo, né? Nós somos luzeiros. A lâmpada que se acende não é para colocada debaixo do candeeiro, mas é para ser colocado no candeeiro, não debaixo da cama, mas no candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Essa é a missão de nós cristãos. Sal na terra, luz no mundo. Quando a gente entende essa vocação cristã que nós temos de espalhar a verdade, vocês são os cooperadores da verdade, né? Quando nós tomamos consciência disso, nós vamos para frente, Raiman, porque nós estamos com a verdade, e a verdade é uma força poderosa que perpassa os tempos, nada consegue vencer a verdade. Porque a verdade é uma pessoa, né? É Jesus Cristo. Então a verdade, ela permanece e ela se perpetua. Por mais que vivamos tempos de trevas difíceis, onde a gente parece que vai abafar a luz, não tem o que consiga segurar a luz da verdade. Esta que é a verdade, entendeu? Então temos que ter coragem para ir para frente e avançar, anunciar esta verdade, porque a única coisa que vai nos libertar é ela. Bom, depois disso tudo que o Tiba explicou pra gente, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Nem eu, e eu vou confessar pra vocês, não sei, né, quem tá ouvindo, mas eu tô emocionada. Eu tô, assim, realmente emocionada com essas últimas palavras do Tiba. Sem palavras, assim, fantástico, fantástico. Graças a Deus. Deus seja louvado, viu? Salve Maria, e Deus seja louvado por você estar aqui, né, contribuindo. Quer concluir, fechar aqui sobre o aborto? Eu só quero agradecer vocês pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês e fechar de maneira otimista, porque temos ao nosso lado a graça de Deus. Exato. Temos a lei natural ao nosso favor, porque as feministas, os abortistas, eles têm que vencer as evidências científicas, que são cada vez mais claras, eles têm que vencer a Igreja Católica. E não é fácil fazer isso, porque eles são poucos, têm dinheiro, mas nós temos essa capilaridade, estamos no mundo todo. Eles têm que vencer a própria verdade. Então, nós só não vamos vencer essa guerra se continuarmos dormindo. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E nós chegamos ao quadro mais gostoso, a hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Stelling Beer Red Ale, guarda do Embaú, feita pelo nosso amigo Shailon. É isso aí, o Shailon, ele é cervejeiro caseiro, né, assim como nós, e ele nos presenteou com algumas das suas magníficas criações, né, suas obras-primas, para serem degustadas aqui nesse quadro. E é uma coisa interessante, né, Raiman, porque ele também colocou o sobrenome dele, né, no nome da cervejaria, Stelling, que é o sobrenome dele, e assim como você fez. Essa cerveja é uma cerveja para ser bem refrescante, levemente lupulada e com um sabor maltado com tom avermelhado. Então, como nós já falamos, trata-se de cerveja artesanal, caseira, feita na panela aqui na nossa cidade de Itajaí. A graduação alcoólica é de 5%, a temperatura de serviço está entre 7 e 11 graus, o copo ideal é o Pint e ela está disponível em garrafa de 500 ml. O amargor
fica ali entre 20 e 20,3 IBU. Essa cerveja ela está dentro da lei da pureza alemã de 1516, é a Reinheitsgebot. Os seus ingredientes eles são água, malte, lúpulo e levedura. Não tem adição de conservantes, é uma coisa séria, né, Rodrigo? Demora aí, no mínimo, algumas horas, mas 6 horas para ficar pronta, né? Uma leva de cerveja. Então é uma coisa E ela harmoniza bem com séria. pratos mais robustos e intensos, como carne de porco e de caça, com molhos condimentados e queijos azuis. E o rótulo dela ficou muito bacana. Você precisa mandar fazer rótulo para suas cervejas também, marido. É verdade. Eu gostei também do nome em homenagem a essa praia tão bela, né? A Guarda do Embaú, lá da cidade de Palhoças. Conhece lá, Palhoça? Não conheço essa região. Não, aqui, é mais perto de Florianópolis. Então eu não vou perder essa oportunidade se você quiser me levar lá não, tá? Então tá bom, a gente vai lá, qualquer hora dessa a gente vai. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeiro, cheirar a cerveja, sabe? Cerveja artesanal é como um bom vinho, né? Você vê Nossa, ela que tem um cheiro bem delicioso. forte de malte. Bem maltada. A cor dela também é muito bonita, né? É uma Red Ale, então ela é uma cerveja mais avermelhada. Uhum. Dá pra sentir o torrado do malte, né? E o lúpulo é bem leve, né? O lúpulo. E o retrogosto também fica um pouquinho de amargor. E Eu ela gostei. tem uma espuma bonita, né? São considerações de um mestre cervejeiro, né? Que é o Rodrigo. A Eu espuma confesso, bem eu não- persistente. Eu não sou especialista, eu não conheço nada de cerveja, mas tá gostoso. Ela tá gostosa mesmo, tá muito boa. Ela é bonita, tem uma espuma persistente. Eu gostei. Bem cheirosa também. Também o cheiro dela é fantástico. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco. contato@cooperadoresdaverdade.com. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e também manter esse programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e principalmente com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Eu estou muito feliz, Tiba, por você ter aceito, Obrigado. né? E um grande abraço. Salve Maria. Salve Maria, obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz
e até a próxima oportunidade, quem sabe nas férias do ano que vem. Exatamente, né? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast, muito obrigado, Tiba, de todo o coração. Estendo o nosso agradecimento também à Deia, né, que não pôde vir por causa das crianças, a gente sabe a dificuldade que é. Obrigado aos nossos ouvintes, rezem por nós. Deus abençoe a todos, paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.